que é a inteligência artificial? Basicamente, são programas, ok? Programas de celular, de computador, que têm a capacidade de fazer algumas atividades que somente a inteligência humana era capaz de fazer. São coisas que envolvem o pensamento, o raciocínio. Então, a gente consegue, através da inteligência artificial, criar máquinas capazes de aprender, capazes de raciocinar, de ver um problema e tentar interpretar aquilo dali. São máquinas capazes de tomar decisões, executar tarefas de maneira totalmente autônoma. E aí, por que eu falo também deixar o preconceito de lado? Porque tem gente que acha que isso é algo de outro mundo, tem gente que pensa que isso aí são dos robôs, dos robôs que vão roubar os empregos das pessoas. E calma, não é bem assim não. Como toda oportunidade, como toda novidade, todo avanço tecnológico, sempre vem novidades. Então calma, tá joia? Por isso eu falei, deixa o preconceito de lado. E aí, para você deixar o preconceito de lado, eu queria te falar sobre alguns dos benefícios que essa tal dessa inteligência artificial pode fazer por você. Todos vocês que sabem escrever no chat, deixa eu te contar uma coisa, no chat do YouTube, ou sabe fazer uma pergunta no YouTube, todos vocês vão saber utilizar o chat, porque isso que vocês estão fazendo, escrevendo uma mensagem no YouTube, é basicamente o que vocês vão precisar fazer para utilizar essa inteligência artificial que eu vou mostrar hoje. E por que eu falo essa inteligência artificial? Porque existem várias. Elas foram sendo modificadas, foram sendo adaptadas de acordo com a realidade das pessoas, de acordo com as necessidades das pessoas. E aí eu vou mostrar uma aqui hoje que é muito simples de utilizar e você vai ficar de boca aberta com a facilidade e como que ela pode facilitar o seu dia a dia. Tá joia? E aí, olha só, alguns benefícios dessa inteligência artificial. Não necessariamente essa que eu vou mostrar aqui hoje, mas a inteligência artificial de uma maneira geral. Carros autônomos. Imagina você entrar dentro de um carro e não precisar fazer nada. Você vai ligar ele e vai colocar ele para andar, vai falar para onde você quer ir e o carro vai te levar sozinho. Como se tivesse um motorista ali para você. Ah, Vinícius, mas isso vai tirar o emprego dos motoristas? Não, ué. Você tem um carro hoje? Vamos supor que você tem um carro hoje. Você tem um motorista? Normalmente quem tem um motorista são pessoas ricas, né? Que tem muito dinheiro. Você tem um motorista? Não, você não tem um motorista, provavelmente. Pelo menos a maioria não tem. Então você está tirando o emprego de motoristas? Não. O carro é seu e você que dirige. E se esse mesmo carro que for seu, você puder colocar a inteligência artificial para dirigir o carro para você? Você não roubou, você não tirou o lugar de um motorista de carro. Você simplesmente deu o seu carro para que a inteligência artificial possa dirigir para você. E aí imagina só, você às vezes quer passar o tempo fazendo outras coisas, você está ali dirigindo, você está ali, né, indo de um local para outro. Imagina uma viagem distante, você vai andar 200 quilômetros. Imagina, 200 quilômetros você prestando atenção no trânsito o tempo todo. É cansativo. E esses mesmos 200 quilômetros, você podendo assistir uma aula, por exemplo, do curso do YouTube aqui, você podendo assistir essa aula que você está assistindo agora, você poder assistir um programa de TV que você gosta, você poder assistir um filme, você poder estudar, você poder conversar com quem está do seu lado, sem ficar preocupado com o que está acontecendo, sem ter que ficar prestando tanta atenção no trânsito. Olha só que grande vantagem. Concorda? Ah, Vinícius, mas eu gosto de dirigir. Tudo bem. Junto com essa inteligência desses carros autônomos, tem também algumas coisas um pouco mais simples que esses carros conseguem perceber. Como, por exemplo, quando você troca de faixa, você sai da sua faixa e invade a contramão. Esse carro consegue emitir um alerta de que você está fazendo isso. Ele consegue frear se ele vê que tem um objeto na frente. Imagina você evitar um atropelamento, um acidente, porque o carro foi inteligente o bastante para frear por você. Ele foi mais rápido que você e conseguiu frear. Por quê? Porque o carro tem sensores que conseguem identificar esse tipo de coisas. Quando esse tipo de coisa está
próxima de acontecer. E aí talvez você que não esteja muito ligado às notícias esteja pensando: nossa, Vinícius, mas isso aí é muito futurista, isso não é para agora não. Deixa eu te contar uma coisa. Já existem esses carros. Ah, mas deve ser fora, né? Deve ser lá na Europa, nos Estados Unidos. No Brasil, já existem esses carros no Brasil. Eles funcionam 100% autônomo no Brasil? Não, no Brasil ainda não, porque precisa que os mapas sejam atualizados de acordo com o sistema desse carro para ele entender exatamente para onde ir. Precisa que as rodovias, né, sejam adequadas para esses carros, tá? Mas eles já funcionam muito bem aqui no Brasil. Eu vi um vídeo no YouTube que foi de acho que 1 ou 2 anos atrás. A gente está em 2023, então o vídeo foi de 2021 ou 2022. E nesse vídeo, o cara em São Paulo vai para o interior de São Paulo, ele anda 250 quilômetros. E nesses 250 quilômetros, 95% do trajeto foi feito pelo carro sozinho, de maneira autônoma. Ou seja, ele estava com a esposa dele, ele pôde conversar com a esposa, ele pôde ali bater papo, falar das coisas dele, pensar, estudar, fazer o que ele queria, porque o carro estava dirigindo sozinho. Então isso é incrível. E aí talvez agora você pense: ah, Vinícius, mas isso não é minha realidade não, esses carros devem custar caro. Deixa eu te falar uma coisa. Você está pensando igual as pessoas lá atrás, que tinham carroça e viram o surgimento de um carro como um carro que a gente tem hoje. Imagina aquelas pessoas que tinham uma carroça olhando para o carro que a gente tem hoje, quando ele surgiu, que era bem inferior ao que a gente tem hoje, na verdade. Quem tinha carroça pensava: ah, eu nunca vou conseguir comprar um carro desse. Por quê? Porque ele era caro. E esses carros, eles ainda são caros hoje. Só que com o passar do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, isso vai se tornando acessível. A TV colorida, quando ela surgiu, quem tinha uma TV preto e branco, quem talvez nem tinha TV, ficava pensando: ah, eu nunca vou ter isso. E hoje a maioria das pessoas tem uma TV, independente do tamanho, mas tem uma TV colorida. Então, quando essas coisas surgem, elas até são um pouco mais caras mesmo, um pouco ou muito, né? Mas conforme a tecnologia vai avançando, eles vão conseguindo deixar isso mais barato. E aí vai chegar o momento que você vai poder utilizar. Então, falando especificamente dos carros, isso vai te dar mais qualidade de vida, de você poder estar ali sem precisar prestar atenção no trânsito. Isso vai fazer com que você evite acidentes, porque o carro tem essa inteligência. Então, assim, é algo surpreendente. Quer ver outra coisa legal que a inteligência artificial pode fazer pela gente e já está começando a fazer? Processamento de dados em massa. Mas o que é isso, Vinícius? Isso aí eu acho que não é para mim, não. Olha só, talvez você não queira processar dados em massa. O que seria isso? Você poder ler várias informações várias informações de maneira rápida e chegar a uma conclusão daquilo. Deixa eu trazer para um exemplo prático. Imagina que exista uma doença, que várias pessoas têm essa doença e algumas pessoas tiveram alguma melhoria e outras não no tratamento. A inteligência artificial, ela consegue analisar os dados de todos esses pacientes, de todos esses estudos e chegar a uma conclusão do tipo: as pessoas que tiveram uma melhora no tratamento foram tratadas com tal coisa. Isso é algo que o ser humano consegue fazer? Claro, mas demora muito mais tempo. É difícil eu te falar hoje, mas é possível que chegue num momento em que a inteligência artificial consiga comparar várias pessoas com casos específicos de câncer ou de alguma outra doença e analisando todas essas causas, esses casos clínicos, ela consiga entender o que levou àquela doença, o que melhora, o que facilita o dia a dia do paciente. Então, ela consegue analisar muitas coisas ao mesmo tempo, coisa que nós, seres humanos, não conseguiríamos. E aí você pensa: ah, Vinícius, mas isso aí vai tirar o trabalho dos médicos, vai tirar o trabalho das pessoas que analisam esses dados. Não. Um ser humano consegue ir de um lugar para o outro? Consegue. Só que aí existe uma outra coisa que também consegue ir de um lugar para o outro: o carro.
ou a bicicleta, a moto, o avião. Todos eles conseguem ir de um lugar para o outro igual o ser humano, só que de maneira muito mais rápida. Então entenda que isso faz parte do nosso dia a dia. Quantos de vocês que têm carro hoje não utilizam o carro para fazer as coisas de maneira mais rápida, mais confortável? No futuro, com a inteligência artificial, vai ser assim. E eu não estou falando de um futuro distante, não. Estou falando de um futuro próximo, porque algumas dessas coisas já existem. E aí eu vou te dar um outro exemplo que talvez faça parte da sua vida daqui a um tempo. Relógios ou pulseiras inteligentes que podem detectar problemas de saúde. Imagina você ter um relógio. Hoje a gente já tem relógio que monitora o seu batimento. Relógios que se conectam ao seu celular para te avisar que alguém está te ligando. Relógios que conseguem passar informação do seu dia. Por exemplo, eu tenho um relógio que eu uso ele para fazer atividades físicas. E aí ele marca quanto tempo que eu corro. Quando eu faço musculação, nessas coisas, ele consegue marcar também. Ele monitora o meu corpo. E isso é interessante, ele mostra meus batimentos, meu desenvolvimento. Isso é legal. Só que estão criando produtos semelhantes a esse relógio ou a pulseiras que conseguem detectar outras coisas, como por exemplo, os seus batimentos estão de uma maneira diferente do que o normal, que você está tendo talvez uma paralisia de um dos braços, que se eu não estou enganado, e eu não sou médico para falar, mas isso pode indicar um AVC, um derrame. Então você imagina você colocar algo no seu braço que tem o poder de detectar que alguma coisa está acontecendo de errado com a sua saúde, que você está perto de ter um derrame. Isso pode literalmente salvar vidas. E mais uma vez, não se espante, isso não está distante de acontecer. E para você que acha que isso está distante, deixa eu te contar uma coisa. Imagina você estar com o seu celular. Olha só o que vai acontecer no futuro. Você com o seu celular, se você sofre um acidente, o seu celular liga para a emergência sozinha. Quem aqui acha que isso vai ser possível? Coloca no chat, por favor, ou no campo de comentários. Me responde a seguinte pergunta. Quem aqui acredita que em pouco tempo, talvez esse ano ainda, quando você sofrer um acidente, o seu celular vai ser capaz de entender que você sofreu um acidente e vai fazer uma ligação para uma emergência, para a ambulância, para os bombeiros, para a polícia, para avisar que você sofreu um acidente. Então imagina, você está lá no carro, sofreu um acidente. Aí você está lá desmaiado. O seu celular vai ligar sozinho para a emergência. Quem acredita que isso é possível? E quem acredita que isso não é possível? Eu estou falando desse ano ainda. E agora, só entre nós aqui, deixa eu te contar um segredo. Para você que falou que acha que isso não é possível, para você que acha que isso é possível até no futuro, mas não esse ano, deixa eu te contar uma coisa. Olha como o conhecimento é libertador. Isso aí não é algo que vai existir no futuro, não, sabe por quê? Porque isso já existe. Impressionante, né? Existe um celular chamado iPhone 14, daquela marca Apple, a maçãzinha. Você sabe qual que é? O iPhone 14, que foi lançado esse ano, se eu não me engano, foi no início do ano, ele é capaz de detectar que você sofreu um acidente e ele liga para a emergência sem você precisar botar a mão no celular. Então, para você que achou que isso não era possível para esse ano, para você que achou que isso não era nem possível de acontecer num futuro próximo, tá vendo como o conhecimento é libertador? Isso já existe. Quer dizer que hoje já funciona perfeitamente? Não sei, eu não tenho um iPhone 14 para te falar. Eu, graças a Deus, nunca sofri um acidente. Mas sofri quando era criança, né? Mas talvez aqui alguém que tem iPhone 14, que já sofreu algum tipo de acidente, pode falar pra gente se isso funciona direitinho ou não. A Apple, que é a dona, né, do iPhone, diz que sim. E aí, olha só que incrível.
Concorda que isso pode salvar a sua vida? Então, você que acha, você que tinha preconceito, e eu falo tinha por quê? Porque eu espero que nesse momento você não tenha mais preconceito com a inteligência artificial. Então, imagina só que através da inteligência artificial colocada dentro do iPhone, você sofrendo um acidente, o seu celular pode fazer uma ligação que pode salvar a sua vida. Incrível, né? E isso tá aí. Tá roubando empregos? Eu discordo totalmente. Eu sei que tem gente que acredita nisso, mas eu discordo. Na verdade, eu acho que isso pode estar salvando vidas. Porque a inteligência artificial vai continuar precisando de alguém. Alguém para programar ela, alguém para fazer ela funcionar. Ela vai cometer alguns erros, pessoas que vão estar ali para corrigir. Quando a gente fala de carros autônomos, a gente vê vídeo na internet de vez em quando de carros que tiveram problema, que desregularam, que atropelaram pessoas. Claro, isso pode acontecer, está em desenvolvimento. Quando começaram a desenvolver o avião, eu não imagino quantos aviões não decolaram, pegaram fogo, caíram. Eu não consigo saber hoje quantos tiveram problemas no desenvolvimento. Mas hoje eu sei que é seguro voar de avião. E eu tenho certeza que no futuro também vai ser seguro andar em carros autônomos. E aí talvez você pense, Deus me livre eu entrar num carro onde eu não posso botar a mão, eu vou ficar com medo dele bater. Eu concordo, eu também teria esse medo hoje. Mas quem diria que, sei lá, alguns anos atrás, você se imaginaria andando em um avião? Algo que precisa de um motor para estar lá no alto e que se esse motor para de funcionar, você cai e morre? Para pensar nisso, você que já andou de avião. Dá medo, né? Mas a gente sabe que ele é seguro, que é mais seguro do que andar de carro. E eu tenho certeza que a inteligência artificial desses carros autônomos vai chegar o momento que será assim também. Então, pessoal, para vocês que tinham preconceito, isso já faz parte da nossa vida. Cabe a nós não aceitar, não é questão de aceitar, não, é questão de aproveitar todos esses benefícios. Olha o caso do iPhone 14 que liga para emergência caso você sofra um acidente. Isso pode literalmente salvar a sua vida. Então, entenda todos esses benefícios.